Graças e paz a todos, que Deus abençoe. Aqui estamos para mais uma vez, trazemos a palavra de Deus, que o Senhor fala ao seu coração, que você venha extrair desse texto que vamos ministrar nessa noite o melhor de Deus para a sua vida, amém? Eu quero aqui trazer um texto que encontra-se no livro de 2 Crônicas, no capítulo 20, a partir do versículo 1. O texto vai nos ensinar o seguinte: E sucedeu que depois disso os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou um jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor, também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra, de diante do teu povo, de Israel, e não a deste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela e edificaram nela um santuário a teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, por enquanto só até aqui. No decorrer da leitura a gente vai estar falando em alguns pontos aqui, e eu tenho certeza que Deus vai falar muito com cada um de nós. Amém? Mas eu quero trazer aqui, dentro do que Deus falou ao meu coração, 9 pontos fundamentais para as nossas vitórias em Cristo. Se a gente observar o texto aqui, nós vamos extrair desse texto do rei Josafá, o rei de Judá, que estava talvez passando, se não a pior crise, vamos dizer assim, no reino dele, quando os inimigos se levantaram contra ele, vieram contra eles para os destruírem. E aqui, queridos, ele, nesse momento de perigo, nesse tempo de perigo, ele toma algumas atitudes que nos servem de exemplo e nos dá um entendimento claro de como devemos agir em tempos de perigo. Agora, a pergunta que eu faço para você, antes de dar continuidade a esse texto: em tempos de perigo, o que você tem feito? Quais são as atitudes que você tem tomado em meio aos perigos? Em tempos de perigo, a quem você tem recorrido? Como você tem agido? Nós vamos trazer aqui, nesta noite, 9 pontos que nos ensinam muito acerca das atitudes do rei de Judá, Josafá, em meio a uma crise que estava chegando, em meio ao perigo que estava se aproximando, em meio a algo que ele mesmo sabia que sozinho ele não conseguiria vencer. Então, queridos, vamos falar justamente sobre isso aqui. Em tempos de perigo, o que você tem feito? É para nossa reflexão. Eu anotei aqui, como eu falei, 9 pontos. E vamos falar um por um aqui. O primeiro ponto, primeira atitude do rei Josafá, ao ficar sabendo que o povo de Amon, que os moabitas, tinham se levantado contra ele, estava vindo furioso contra ele para o destruir.
a primeira atitude que ele tomou, nós estamos vendo aqui no versículo 3, que foi buscar ao Senhor. Olha o que o texto vai dizer. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. Josafá, aqui nesse momento, ele toma a atitude que eu e você muitas das vezes não tomamos. No momento de luta, no momento de tribulação, no momento que o inimigo se levanta furioso contra a nossa vida, muitas das vezes nós, que deveríamos buscar ao Senhor, nós só deixamos para buscar Deus no último caso, no último momento, quando a situação está pior. Quando a gente olha e diz, olha, não tem mais jeito, agora vamos buscar Deus. Josafá, ao ouvir que estava vindo sobre ele o inimigo, a primeira atitude que Josafá tomou foi buscar ao Senhor. E ele diz, o texto diz que ele apregoou em todo Judá um jejum. Olha só. Ele começa a colocar em prática as armas espirituais que ele tinha para combater contra um inimigo terreno que estava vindo, porém influenciado por um inimigo espiritual. Essa primeira atitude de Josafá sinaliza para mim e para você o que eu e você devemos fazer em tempo de perigo. Não podemos deixar para depois, não podemos esperar um pouco mais, não. Primeiro sinal de perigo, busque ao Senhor. Busque ao Senhor. A palavra de Deus vai dizer que Deus é o socorro bem presente. Que se Ele é o socorro bem presente, tenha certeza, você não pode esperar que a situação se torne pior, que a situação se complique, que as coisas fiquem mais difíceis para você poder buscar Deus. Já busca antes. Faça o que Josafá fez. Siga o exemplo de Josafá. Busque ao Senhor. Segunda atitude que Josafá tomou. Versículo 4. Olha o que o texto vai dizer. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor também, de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. Então, Judá aqui, seguindo o exemplo do seu líder, o rei Josafá, eles decidiram se unir em um mesmo propósito. Eles decidiram se unir em uma única voz, clamando ao Senhor, buscando ao Senhor, para que o Senhor viesse entrar com a providência para dar vitória a eles. Em outras palavras, eles, ao ouvir a orientação do seu líder, que apregoou o jejum, eles decidiram abraçar a causa do rei. E ao abraçar a causa do rei, que também era a causa deles, porque uma vez que o inimigo invadisse Judá, eles seriam todos presos e até mortos, eles decidiram clamar. Eles decidiram buscar. Eles decidiram, em uma única voz, entregar as suas vidas diante daquele que poderia realmente mudar aquele quadro e dar o socorro que eles tanto precisavam. Naquele momento onde o perigo estava se aproximando, onde o inimigo, de forma perigosa, estava vindo. É mais uma atitude que Josafá tomou, que nos serve como exemplo. Uma terceira atitude, terceiro ponto, está aqui no versículo 6. Olha o que o texto vai dizer. E disse, melhor, versículos 5 e 6. O texto vai dizer, e Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem possa
resistir. Aleluias. Queridos, eles aqui reconheceram a soberania de Deus. O texto diz que Josafá se pôs de pé, ele se posicionou, porque ficar de pé aqui, se pôr de pé, aponta para um posicionamento. Posicionamento esse que eu e você temos que ter. Não apenas em tempos de perigo, mas em todo o tempo enquanto estamos aqui neste mundo. O texto vai dizer que quando ele se põe de pé, ele começa a abrir a boca dele e declarar para todo Judá a soberania de Deus, quando ele começa a orar ao Senhor e falar o que está no versículo 6, olha aí. Porventura não és tu, Deus dos céus, olha só, dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão não há força, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Você tem que reconhecer o tamanho desse Deus que está na sua vida. Não importa o que você esteja passando agora, o que importa é o poder de Deus que está sobre você. E você tem que reconhecer isso. Josafá toma a primeira atitude, que busca o Senhor. A congregação, todo Judá, se une com a única voz, um único propósito, para buscar socorro ao Senhor. Olha aí. Eles reconhecem a soberania, o poder de Deus, nos dando o exemplo, nos ensinando como nós devemos seguir. Quarto ponto, quarta atitude que eles tomaram. Olha só o texto que diz. Aqui no versículo 8 e 9. E habitaram nela, ou melhor, versículo 7. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra, de diante do teu povo de Israel, e não adeste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo, se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste, fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Aleluia. Ou seja, o texto vai dizer para mim e para você, no capítulo 20, no versículos 7 até o versículo 9. Você tem que crer. Aqui eles trazem a memória de Deus. Não que Deus esquecesse, porque Deus ele não esquece. Mas eles reivindicam no mundo do Espírito a aliança que foi feita lá atrás. E ele diz aqui que foi levantado um santuário, foi feito um santuário para Deus. E que em tempos de perigo, eles viriam para a congregação, viriam para o santuário, e ali clamariam ao Senhor, e o Senhor vinha e os livraria. Ele estava mostrando aqui que eles estavam passando por esse tempo. O tempo de perigo, o tempo onde os moabitas, o povo de Amon, estava vindo contra eles. Então era hora de buscar o Senhor, era hora de juntar forças, unir todo o povo, ir para a casa de Deus, clamar ao Senhor. Porque uma vez que Deus faz uma aliança com o homem e o homem com Deus, pode ter certeza que Deus ele não esquece jamais. E ao irem aqui para o santuário, para a congregação, todos juntos, eles colocaram em prática aquilo que tinha sido falado muitos anos atrás. Eles foram para a casa de Deus porque eles sabiam que na casa de Deus eles teriam a resposta
que daria a eles a vitória. Em outras palavras, a quarta atitude que nós aprendemos aqui, o povo de Judá, eles acreditavam, eles confiavam em Deus e eles, na hora de que o perigo se aproximava ou estava se aproximando, eles colocaram em prática a fé. E eles foram buscar nesse Deus, o Deus que sempre deu vitória para o seu povo, o socorro que eles tanto precisavam. O quinto ponto, nós estamos aqui no versículo 9, versículo 12. Olha o que o texto vai dizer. Nós vimos aqui, olha aí, se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa, diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Eles acreditaram. Mas aí eles também nos ensina, no versículo 12, olha aí, a olhar para o Senhor. E olhar para o Senhor é obedecer. Olhar para o Senhor é depender de Deus, é reconhecer a total dependência, reconhecer que eles mesmos não têm força para nada, principalmente contra o inimigo que está vindo. Olha o que ele diz no versículo 12. Ah, Deus nosso, porventura não o julgarás? Porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Aleluias. Olha aí. Os nossos olhos estão postos em ti. Em tempo de perigo, os teus olhos têm sido postos em quem? Você tem confiado no homem? Você tem buscado socorro no homem? Ou você tem seguido o exemplo do rei Josafá e todo Judá, que colocaram os seus olhos em Deus e buscaram o socorro em Deus? Confiando em Deus, reconhecendo que sozinhos eles não iriam vencer. Pelo contrário, eles deixaram bem claros aqui, olha aí. Porque em nós não há força perante esta grande multidão. Era uma grande multidão. O inimigo vinha furioso. Eles sabiam que eles não poderiam de forma nenhuma ir contra esses inimigos se Deus não estivesse na vida deles. Na vida deles. Da mesma forma sou eu e você. Se Deus não estiver conosco, não tem como vencer. O inimigo vem e acaba cumprindo o propósito maldoso dele, maligno dele, que é matar, roubar e destruir. Por isso nós temos que olhar para o Senhor. O texto vai dizer no versículo 12, na parte final, porém os nossos olhos estão postos em ti. Olha aí. Estão postos em ti. E veja que no versículo 13, mais uma vez vai apontar para um posicionamento. Porque ele diz, e todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças e as suas mulheres e os seus filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Todas as famílias de Judá estavam alinhadas com o rei Josafá, alinhadas com Deus, buscando ao Senhor todos igualmente, confiando de forma plena e majestosa. Um posicionamento claro acerca daquilo que Deus tem para a vida do homem, por aquilo que Deus tem para a vida da mulher, quando você entende o propósito. Deus quer ver a sua casa de pé. Deus quer ver a sua família de pé diante dele. Mas o inimigo não quer isso. O inimigo quer ver você prostrado, humilhado. O inimigo quer ver a sua família destruída. Olha o que o texto vai dizer, deixou de forma bem clara aqui no versículo 13, que todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças e as suas mulheres e os seus filhos. Aleluias. Olha só coisa linda.
Já parou para analisar isso aqui? Está posicionado na presença de Deus de uma forma que ele olhe e veja aquele grande exército de pé diante dele? É isso que nós temos que entender. São atitudes assim que nos dão a vitória. Atitudes em meio ao perigo que nos leva a conquistar. Que nos leva a conquistar. O rei Josafá, ele passou por grandes problemas na sua trajetória como rei. Desde se aliançar com um rei ímpio como o próprio Acabe, a ter que lutar contra o inimigo que aparentemente não era dele porque fez alianças erradas, mas aqui ele reconhece, depois de ele ter se reconhecido, depois de ele ter sido até mesmo repreendido pelo próprio Deus, ele mostra para todo Judá como que realmente eles teriam que se comportar diante do perigo iminente que estava ali. Ele mostra para mim e para você como eu e você devemos agir nesses momentos. Nesses momentos. Certo ponto, ou melhor, sétimo ponto, que nós temos que aprender aqui com esse texto, extrair desse texto. Nós temos que obedecer e esperar o agir de Deus. Olha o que o texto vai dizer no versículo 14 ao 17. Olha aí. Versículo 14 e 17. Então veio o Espírito do Senhor. Detalhe. Logo depois que eles buscaram Deus, depois que eles tiveram o mesmo propósito, reconheceram a soberania, acreditaram, olha aí, se posicionaram, obedeceram à voz de Deus, o que acontece? Aqui, Deus ele fala, Deus ele começa a agir. O texto diz, o versículo 14, então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matatias, levita dos filhos de Asaf. E Jaaziel disse, dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém. E tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Aleluias. Olha aí. Querido, quando você cumpre esse propósito, cumpre esses princípios, você se entrega, se posiciona na presença de Deus, clama, reconhece a soberania dele. O texto vai dizer aqui, Deus ele manda avisar para o rei Josafá e para todo Judá, para que eles não se preocupem, porque aquela peleja não é deles, a peleja que eles estavam ali, prestes a batalhar, ou prestes a pelejar, era do Senhor. Em outras palavras, queridos, eles não precisavam de forma nenhuma pegar em espadas, não, porque o próprio Deus iria batalhar por eles. O próprio Deus. E o texto deixa bem claro para mim e para você. Quando você se entrega ao Senhor, você cumpre esse propósito, você obedece a Deus naquilo que Ele determinou para você fazer, Ele começa a agir, Ele começa a trabalhar em seu favor. Ele começa a te dar a vitória que você tanto precisa, tanto necessita. Ele começa a elaborar o socorro tão esperado. O socorro tão esperado. Por isso é importante obedecer. E ao obedecer, esperar o tempo de Deus agir. Porque a palavra de Deus diz em Eclesiastes capítulo 3 que há um tempo determinado para todas as coisas. Aqui houve um tempo que ele ficou sabendo que o inimigo vinha. E logo em seguida teve o tempo de buscar ao Senhor. De se entregar ao Senhor, de estreitar os caminhos deles com o Senhor. Agora está vindo o tempo de Deus ouvir o clamor deles, a oração deles, e ao ouvir, começa o tempo do agir de Deus. Por quê? Porque Deus viu neles sinceridade. Deus viu neles coração quebrantado. Olha aí. Dependência total. Renúncias, porque fizeram jejum. Olha aí.
Isso move o coração de Deus. E Deus opera. Então nós estamos vendo aqui, queridos, o oitavo ponto, ou a oitava atitude que eles tomaram aqui, está no versículo 20, olha só o que o texto vai dizer. Versículo 20. 18 e 20. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra. Olha aí. Humildade. Humildade diante de Deus. Um rei, estava ali todo o povo de Judá e das cidades vizinhas de Judá. E o rei, naquele momento, reconhece que existe um que é soberano a ele, que é maior do que ele, que ele deve, sim, se prostrar diante dele. E a Bíblia diz que Josafá se prostrou com o seu rosto em terra. Se prostrou com o seu rosto em terra. E olha o que o texto vai dizer. E todo o Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando ao Senhor. Aleluias! Adorando ao Senhor. Todo Judá no mesmo propósito. Esta é a receita do sucesso. A receita de você vencer são as estratégias que Deus te dá. Eles se prostraram diante de Deus e eles começaram a adorar ao Senhor, a louvar a Deus. Quando você faz isso, quando você adora a Deus, você exalta a Deus, que não tem como Deus não agir. Ele viu sinceridade no seu louvor, viu sinceridade na sua adoração, ele age, ele opera. Olha o que o texto vai dizer, versículos 20 e 21, olha aí, 19, 20 e 21. E levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas para louvarem o Senhor, Deus de Israel, com toda a voz, aliás, com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aleluias. Veja aqui que o texto nos dá uma noção bem clara de como nós devemos nos comportar em meio aos momentos de perigo, ou ao tempo de perigo. Ele vai dizer aqui: crede no Senhor, vosso Deus, e estareis o quê? Seguro. A nossa segurança vem do Senhor. Mas ele diz: crede nos seus profetas e prosperareis. Queridos, quantas vezes nós perdemos a oportunidade de prosperar? E a prosperidade aqui não aponta apenas para uma vida financeira em si, mas também para uma vida de paz, de tranquilidade. Quando nós não damos ouvidos àquilo que sai da boca do profeta, o homem de Deus, que foi levantado por Deus para cuidar da sua vida. Josafá deixa bem claro, chama todo o povo e diz: olha só, ele fica de pé, se posiciona ali com autoridade e diz, de forma bem clara: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Olha aí. E ele continua e diz, o texto vai dizer: e aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Aleluias. Benignidade é a qualidade de quem é bom. Deus é bom. A majestade santa é boa. Ele cuida de mim, ele cuida de você. Então a gente viu aqui, querido, do versículo 3, ou melhor, do versículo 1 até o versículo 21, até o versículo 21, o que nós devemos fazer para que a gente venha conquistar a vitória que tanto precisamos. E do versículo 22 até aqui o versículo 28,
nós vamos ver aqui a recompensa para aqueles que seguem essas atitudes do rei Josafá e de Judá. Buscando a Deus, adorando o Senhor, se posicionando na presença dele. Olha o que aconteceu. Lembre-se que o texto vai dizer para Josafá, que esta peleja não era dele, essa peleja era de quem? Do Senhor. Olha o que o texto vai dizer, versículo 22 adiante. E ao tempo em que começaram com júbilo o louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os da montanha de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir, para os destruir e exterminar, e acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Quer dizer, Deus botou uma confusão no meio deles que eles mesmos se mataram. Eles mesmos se destruíram. Josafá não precisou fazer mais nada a não ser adorar a Deus. Porque o texto diz, enquanto eles adoravam, enquanto eles louvavam a Deus, Deus trazia no meio deles, no meio do inimigo, uma emboscada, fazendo com que eles se perdessem completamente. E o texto vai continuar dizendo, entretanto, chegou Judá à atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, e nenhum escapou. E vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam neles fazenda e cadáveres em abundância, como também objetos preciosos, e tomaram para si tanto que não podiam levar mais. 3 dias saquearam o despojo, porque eram muitos. E ao 4º dia se ajuntaram no vale de Beraca, porque ali louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar Vale de Beraca, até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém e Josafá à frente deles, para irem a Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara acerca dos seus inimigos. E foram a Jerusalém com alaúdes e com harpas e com trombetas para a casa do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Amém? Queridos, esse texto ele nos ensina muito acerca das atitudes que nós temos que tomar em meio aos perigos. Nós vemos aqui o rei Josafá cumprindo esse propósito, todo Judá cumprindo esse propósito. Nós vimos aqui que em tempos de guerra, em tempos de perigo, nós temos um Deus que cuida de nós. O que nós aprendemos em tudo isso? Você, hoje, pode ser que esteja passando por uma luta, por algum tipo de batalha, ou até mesmo o inimigo se levantando contra você, contra a sua casa, contra a sua família. O texto vai dizer que o inimigo se levantou contra Josafá e Judá. E ele tomou aqui algumas atitudes junto com todo Judá, que mudou completamente a história daquele povo. O texto vai dizer que eles, primeiro, buscaram ao Senhor. Segundo, todos com o mesmo propósito. Terceiro, reconheceram a soberania de Deus. Quarto, creram, ou seja, confiaram no Senhor. Acreditaram que Deus iria dar vitória a eles. Quinto, dependeram totalmente de Deus. Eles olharam para o Senhor. Querido, no momento de dependência, olhe para Deus. O inimigo, ele está vindo. Estamos vivendo esse tempo. O inimigo está rondando. Muitos têm passado por lutas, por dificuldades, porque o inimigo tem assolado. Mas busque o Senhor. Confie no Senhor. Essas atitudes aqui levaram o povo de Deus, o povo de Judá, a alcançar a vitória. Deus quer que você tome essa mesma atitude. Deus quer que você se posicione. Deus quer que você obedeça a sua palavra. Deus quer que você adore a Ele, louve a Ele. Fazendo assim, querido, você vai estar dizendo para Deus que confia em Deus. E uma vez que isso acontece, Deus ele age em seu favor. O texto vai dizer que com essas atitudes que Josafá e todo Judá teve, eles não apenas conseguiram conquistar a vitória, o qual o próprio Deus deu para eles, mas também os despojos de guerra.
a recompensa, a riqueza que ficou para trás quando o inimigo de Judá foi destruído. Então, queridos, nesse tempo que estamos vivendo hoje, que você tenha atitudes como o povo de Judá, como o rei Josafá. Busca o Senhor. Não deixe o inimigo chegar. Ao ouvir que o inimigo está vindo, ou que ele está se preparando para atacar, busque primeiro a presença de Deus. Busque primeiro esse Deus que, assim como deu vitória para Josafá, ele também está pronto para te dar a vitória. Amém? Então, tome posse dessa palavra. Talvez a luta que você esteja passando na sua casa, na sua família, você está tentando lutar sozinho, batalhar. O texto vai dizer, Deus disse, que nesta peleja não tereis que pelejar, porque esta peleja não é sua, esta peleja é minha. Deus disse isso para Josafá e todo Judá. Deus diz isso hoje para você. Esta peleja não é sua, esta peleja é do Senhor, mas para que ele peleje em teu favor, adore a ele. Busque a face dele. Reconheça que você precisa dele. Amém? E confie nele. Porque eu tenho certeza que até aqui nos ajudou o Senhor. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém? Fiquem todos na paz.